Olá, pessoal. Mais uma correção de atividade. Aqui é o professor Marcos Vinícius. Vamos à atividade 0402 da contabilidade de custos. Primeira questão: explique o surgimento do custeio ABC e diga para que veio esse sistema. O ABC surgiu em decorrência da necessidade de obtenção de informações mais precisas, mais seguras, em relação aos valores de custos de produção. Esse método de custeio possibilita reduzir as distorções ocorridas com os critérios de rateio aplicados aos custos diretos, que muitas vezes são feitos de maneira arbitrária ou com pouca lógica. Segunda questão, defina custeio ABC nas palavras de Hansen e Moen, 2001, e o que se supõe. Bom, segundo Hansen e Moen, 2001, um sistema de custeio baseado em atividades, ou seja, em inglês, por que ele é chamado de ABC, né? Porque em inglês é Activity Based Costing, acredito que seja assim a pronúncia. Rastreia os custos inicialmente para as atividades e, em seguida, para os produtos e outros objetos de custo. A suposição subjacente a essa definição é que as atividades consomem recursos enquanto os produtos e outros objetos de custo consomem atividades. Aponte a principal vantagem e desvantagem do sistema de custeio ABC. A vantagem: a informação de custos de atividades que adicionam e que não adicionam valor ao produto é gerada, permitindo à administração buscar a redução ou eliminação dos custos das atividades que não adicionam valor. A desvantagem: os custos em cada centro de custos são direcionados por atividades homogêneas e estritamente proporcionais às atividades. A consideração de homogeneidade significa que os custos em cada centro devem ser direcionados por uma única atividade, por atividades altamente correlacionadas. E aí a sua desvantagem. A gente apresentou e explicou, né, essas principais vantagens e desvantagens. A quarta questão diz: apresente, preenchendo o gráfico a seguir, a estrutura do sistema ABC. Então, a gente tem esse gráfico aqui, onde você só vai fazer isso, preencher, né, os retângulos da seguinte forma. No primeiro retângulo, você tem os recursos, que estão relacionados aos custos. No segundo, atividades. E no terceiro, produtos. Daí, para relacionar ou aplicar os custos às atividades, você vai utilizar os direcionadores de recursos. E para aplicar os custos que estão nas atividades para os produtos, aí você vai aplicar o direcionador de atividades, ou direcionadores de atividades. Ok? Esse é o gráfico. Quinta questão, liste as etapas para a implementação do custeio ABC propostas por Martins, 2003. E aqui estão, né, as etapas do professor Eliseu Martins aqui para implementar o ABC. A primeira etapa é a identificação das atividades relevantes. A segunda, atribuição dos custos às atividades. A terceira, identificação dos direcionadores de custos. A quarta, atribuição dos custos das atividades aos produtos. A quinta, modelo de custeio baseado em atividade. Ok? A sexta questão, fale sobre atividade, seu conceito, composição e finalidade. Bom, atividade é uma ação que utiliza recursos humanos, uh, materiais, tecnológicos e financeiros para se produzirem bens e serviços, segundo Martins, 2003. É, além disso, composta por um conjunto de tarefas necessárias ao seu desempenho. As atividades são necessárias para a concretização de um processo, que é uma cadeia de atividades correlatas, interrelacionadas. Sétima questão, relacione a ordem de prioridade na atribuição dos custos às atividades de Martins 2003. E esta é a ordem de prioridades. Primeiro, a alocação direta. Se não conseguir, usa-se o rastreamento. Se não conseguir, o velho rateio. Oitava questão e última, né? Bom, vamos lá. O que diz a oitava questão? A empresa XYZ dedica-se
a produção de 2 produtos, vassoura, vassoura e rodo. Em determinado período, a empresa produziu 10.000 vassouras e 5.000 rodos, registrando os seguintes custos diretos por unidade. Nós temos aqui os custos diretos. Matéria-prima, R$ 2,00 por unidade de vassoura, R$ 2,50 por unidade de rodo. Mão de obra, R$ 4,00 para produzir uma vassoura, R$ 1,50 para produzir um rodo. Por meio de análise de dados da contabilidade, verificou-se os seguintes gastos provenientes das seguintes atividades. E aí temos 4 atividades que foram, né, identificadas nas análises na empresa. Tem a atividade de armazenar e controlar estoques, e aí se gasta com essa atividade R$ 10.000. Tem fretes por entregas, R$ 40.000. Processar produtos utilizando as máquinas, R$ 20.000. E controlar processos, através dos engenheiros, né, da engenharia, R$ 30.000. Foram identificados também os seguintes níveis de atividades que podem ser utilizados como direcionadores de custos. Nós temos o número de lotes armazenados e controlados, 40 lotes de vassoura e 60 de rodos. Número de pedidos de entrega de produtos aos clientes, 70 vassouras e 30 pedidos de rodo. Número de horas máquinas de processamento de produtos, 50 horas para a produção das 10.000 vassouras, né? E 50 para a produção dos 5.000 rodos. Dedicação do tempo dos engenheiros em horas, 20 horas para a produção da vassoura e 80 horas para a produção do rodo. E aí, com base nos dados da empresa XYZ, qual o custo unitário de cada produto pelo método do custeio ABC? Bom, pessoal, e aí a gente vai procurar o custo unitário para cada produto. Vamos começar pela vassoura. Inicialmente, o que a gente vai fazer? Pegar os custos diretos, que a gente já tem eles dados aqui, né? Ó, então, nós já temos custos diretos da vassoura, de R$ 6,00, e do rodo, de R$ 4,00. Então, vamos lá. Vassoura, R$ 2,00 de matéria-prima, mais R$ 4,00 de mão de obra direta. Agora, os custos indiretos. Pelo custeio ABC, nós vamos fazer esse custo por atividade, tá bom? Então, na primeira atividade, que é armazenar, controlar estoque, como é que eu acho o meu custo unitário? E aí, o que a gente vai precisar fazer primeiro? A proporcionalidade nos direcionadores, tá? Porque aqui estão em quantidades e nós precisamos em percentuais. E daí, pessoal, soma, tá vendo? Ó, 40 mais 60, aqui é da armazenagem, ó. 40 mais 60 dá 100. E agora fica fácil de saber quanto 40 representa em percentual para 100, quanto 60 representa para 100. No caso da vassoura, 40 representa quanto para 100? Aí está fácil, né? Porque como todo é 100, 40%. E aí o cálculo que você vai fazer é R$ 10.000, tá? Isso aqui é reais. R$ 10.000, você vai multiplicar por 40%. Tá? E aí, quando você achar esse valor, tá, dos R$ 10.000, quantos reais é a atividade para a vassoura, você vai dividir pelas 10.000 unidades e encontrar o custo unitário, que é esse que está sendo pedido aqui, tá? O custo unitário. Então, vai encontrar 40 centavos, tá? 40% de 10.000 dá 4.000, dividido por 10.000 unidades, 40 centavos. Pessoal, cuidado com os 10 aqui e os 10 aqui, tá? Isso é coincidência. Esse 10 não tem nada a ver com esse 10. Aqui é os R$ 10.000 da atividade. Aqui, ó, R$ 10.000 da atividade. E esses 10.000 é os R$ 10.000 da unidade produzida, da quantidade produzida. Tá bom? Vamos para a próxima atividade, processar produto. Eu vou aqui, ó, processar produto. Pessoal, perceba que a gente riscou aqui o número de pedidos de produtos, tá? Por que nós riscamos? Porque essa atividade, fretes com entregas, tá? Ela não é custo. Por quê? Porque a entrega do produto, isso faz parte da venda, já saiu da produção. Tudo que sai da produção, ou seja, terminou o produto pronto, o que se gasta com ele depois disso é despesa. E nós estamos trabalhando com custo.
tá? Então, isso vai para as despesas. Muito bem. Daí, vamos lá, continuar aqui. Processar produtos vai utilizar o número de horas máquinas no processamento de produtos. E aí, de novo, quanto 50 representa de 100? 50%. Então, 20 mil vezes 50%, dividido pelas 10 mil unidades produzidas de vassoura, eu vou encontrar R$ 1 por unidade no custo de atividade de processamento do produto. Próxima atividade, o direcionador, a atividade é controlar processo, o valor é 30 mil, está aqui, ó, 30 mil. Deixa eu colocar aqui os centavos para identificar dinheiro aqui, né? 30 mil, tá? Daí, 30 mil vezes 20%, é o que representa aqui, ó, na dedicação do tempo dos engenheiros, tá? Dos engenheiros. Por quê? Porque no controle de processo, quem faz são os engenheiros. E aqui está por hora, e a gente precisa por percentual. Então, 20 de 100 vai dar 20%. 30 mil vezes 20%, dividido por 10 mil unidades, eu encontrei 60 centavos. Pronto, pessoal. Agora é só somar os custos unitários, né? Diretos e indiretos por atividades. Daí você tem R$ 2,00 de material direto, R$ 4,00 de mão de obra direta, 40 centavos da atividade de armazenar e controlar estoque, R$ 1,00 de processar produtos, 60 centavos de controlar processo, totalizando R$ 8,00 o custo unitário da vassoura. Pessoal, para não ficar longo o vídeo, aqui está do rodo, que é o mesmo, tá? A mesma sistemática. Você tem lá o material direto e a mão de obra aqui, para você somar depois. E aqui, com relação aos custos por atividade, você vai pegar os mesmos valores de custos das atividades, tá? 10 mil para armazenagem, 20 mil para processos e 30 mil para controle, tá? E vai dividir pelo percentual correspondente aqui, tá? Ó, 60%, 50% e 80%. Bom? E dividir pela quantidade produzida de rodo, que está lá em cima. Produção de rodos, 5 mil rodos. Você vai dividir, no caso do rodo, por 5 mil, tá? Todas as atividades. Encontramos os valores, soma com os custos diretos. E aí você vai ter R$ 12,00 para o rodo. Ok, pessoal. Essa foi a nossa correção da atividade 0402 da contabilidade de custos. Bons estudos, fiquem todos com Jesus.